seja bem-vindo. Eu sou Felipe GF e neste vídeo eu vou continuar comentando sobre o livro Gatilhos Mentais do autor brasileiro Gustavo Ferreira. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, clique e vá assisti-lo para que você possa saber mais sobre o livro e também acompanhar esse conteúdo em ordem. Este já é o segundo vídeo ou a parte 2. No primeiro vídeo eu falei sobre os 6 gatilhos mentais para a construção da credibilidade em seu negócio, pois as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Agora eu vou falar dos gatilhos emocionais que ajudam você a ativar as principais emoções no seu cliente para que ele compre, já que as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. Depois, para completar a referência à retórica de Aristóteles, que é ethos, pathos e logos, a voz da razão, com 6 gatilhos lógicos que ajudam o seu cliente na hora de confirmar a decisão de compra e muito mais. Voltando aos gatilhos emocionais, um dos primeiros que você pode aplicar no seu negócio é o gatilho da imaginação, porque o cérebro humano ele não sabe muito bem diferenciar uma imagem, uma memória de um acontecimento real. Por isso o poder da imaginação ele é tão forte. Na prática, você pode utilizar uma técnica que nós chamamos de imaginar o futuro, em que você cria uma imagem tão rica em detalhes na mente do seu cliente que ele sente como se aquilo que você está descrevendo fosse real ou que também pudesse acontecer com ele. Por exemplo, veja os comerciais da Polishop. Perceba que eles sempre mostram imagens de pessoas sorrindo, praticando exercício e até mesmo utilizando seus produtos. E na televisão, esse tipo de comercial ele é muito efetivo, porque já mostram imagens e vídeos para o seu cliente. E quando o cliente percebe que ele precisa dar aquele último passo, é como se você estivesse reforçando o gatilho da escassez, em que tem a sensação de ficar de fora ou a sensação de perda de oportunidade. Outro gatilho emocional que você pode utilizar é a quebra de padrão. Como essa própria ideia sugere, é você chamar a atenção do seu cliente. Se normalmente as empresas atraem a atenção da maneira A, você fará da maneira B, pois de certa forma você estará diferenciando. Assim, você pode utilizar vários recursos, estímulos visuais e estímulos auditivos, para que de certa forma você atraia a atenção desses clientes. Mas apenas chamar a atenção não é o suficiente, você precisa estruturar toda a sua comunicação como um todo para que você realmente tenha um fluxo de vendas poderoso. Além disso, juntamente com a quebra de padrão, existe o gatilho mental da curiosidade, pois você precisa ativar a curiosidade do seu cliente para que ele pare, veja a sua mensagem e continue vendo até o final, porque normalmente é no final que você apresenta uma oferta. Um exemplo disso é você utilizar o poder do número 1, em que você tem uma única grande coisa que você precisa saber, o que você precisa fazer ou então resolver para melhorar a sua vida. E assim você monta o seu título de vendas da seguinte forma, por exemplo, o segredo número 1 para você, e aí você detalha qual problema você vai resolver. Mas basicamente é o segredo número 1 para você emagrecer, o segredo número 1 para você enriquecer, etc. E assim você monta variações dessas frases. Por exemplo, a única grande coisa que você precisa saber para, e você detalha qual problema você vai resolver. Resolver seja com uma solução, seja com um produto que também resolva esse problema do seu cliente. Enfim, se você criar uma comunicação que envolva a história de uma pessoa, seus clientes vão querer saber até o final, pois este é um dos motivos pelos quais as séries, novelas e filmes fazem bastante sucesso, pois envolvem a história de uma pessoa ou de um personagem que se destaca. Por outro lado, outro gatilho emocional que você pode utilizar em suas comunicações é o gatilho da antecipação. A antecipação funciona da seguinte forma: você gera uma comunicação que vai deixar as pessoas empolgadas na expectativa pelo que está por vir. E assim, você pode enviar um e-mail para o seu cliente, outra forma que você tem de se conectar com ele, dizendo que amanhã, na próxima semana ou no próximo mês, o seu cliente receberá algo. Pode ser, por exemplo,
um desconto ou que algo novo chegará no mercado. E o gatilho da antecipação, ele é muito utilizado nos eventos de lançamento, por exemplo, da Apple. Veja que eles sempre deixam claro como essas mudanças impactarão positivamente a vida de quem consumir os seus produtos. E de certa forma, eles sempre criam uma expectativa pelo que está por vir. Ou seja, esse novo telefone pode ter um design diferente, melhora no sistema operacional, mais armazenamento ou melhora na qualidade das câmeras. Mas esse exemplo que eu falei da Apple, ele também se aplica na expectativa que muitos clientes criam em querer saber como vai ser esse evento. E por isso, logo, eles tendem a também querer participar ou, de certa forma, acompanhar. Além disso, outro gatilho emocional que você pode utilizar é o gatilho do medo. Medo de alguma coisa. Você pode analisar o seu nicho de mercado e ver do que as pessoas têm medo, as dificuldades, quais são as dores do seu cliente. Assim, em momentos específicos de sua comunicação, você cutucar uma das dores do seu cliente para que ele tome o movimento, para que ele saia do lugar. Além do que, juntamente com o gatilho do medo, você pode também trabalhar o gatilho da dor versus prazer, porque instintivamente nós surgimos da dor e vamos em busca do prazer. Mas observe que se em sua comunicação de vendas você apenas apontar o prazer, as pessoas não terão movimento, pois elas ficarão na zona de conforto e até mesmo poderá adiar esse prazer ou inventar um monte de desculpas, que nesse caso ela estará fugindo da dor. Tem outros gatilhos emocionais que são trabalhados no livro Gatilhos Mentais, mas que só de você ouvi-los, você já deve ter uma noção de como aplicar esses conceitos ou essas estratégias em sua realidade. Eu anotei alguns aqui que se relacionam aos gatilhos emocionais, mas que infelizmente pelo tempo de vídeo não dará para falar sobre eles. Tem outros gatilhos mentais, como o de compromisso, coerência, empatia, como a capacidade de compreender os seus clientes, aliado a isso, um grande porquê, principalmente um grande porquê que vai além da lucratividade de uma empresa. Pode ser, por exemplo, um compromisso social, por exemplo, um compromisso com o meio ambiente, porque de certa forma as pessoas se identificam com isso ou se conectam com essa causa. Além disso, os gatilhos da identificação, personalização, repetição, novidade, reciprocidade, ritmo e rima, exclusividade, inimigo comum, também são outros gatilhos emocionais que ajudam você a ativar as principais emoções no seu cliente para que ele compre. Agora que nós já construímos a sua credibilidade e já falamos sobre os gatilhos emocionais, por último vem a lógica, vem o logos, a voz da razão, com 6 gatilhos lógicos que ajudam o seu cliente na hora de confirmar a decisão de compra dele. E um dos 6 gatilhos lógicos que você pode utilizar em suas comunicações de vendas é o gatilho da escolha. De um modo prático, você irá apresentar apenas uma ou 2 ofertas se for possível, para que de certa forma você apresentar poucas ofertas fará com que a pessoa não perca tempo decidindo ou avaliando qual oferta ou qual produto é melhor. E assim também você pode propor uma escolha emocional, em que você apresenta uma escolha de caminho, continuar como está, tendo os mesmos resultados insatisfatórios ou frustrantes, procurando soluções que não funcionam, ou a pessoa seguir um novo caminho, um caminho testado e provado. E assim também você complementa lá na sua oferta com elementos de prova social, como melhor compra, mais vendido, melhor valor ou até mesmo aclamado pelos consumidores. Continuando com os gatilhos da lógica, existe uma estrutura muito poderosa que você pode utilizar em suas comunicações, que é a estrutura do se, então. Entenda o seguinte, se você utilizar esta estratégia, você convencerá o seu cliente. Perceba que o se, então, está implícito nessa frase que eu acabei de falar para você. Além disso, você pode utilizar o se, então, na abertura de cartas de vendas. Por exemplo, se você quer saber como criar uma comunicação altamente persuasiva, continue vendo atentamente esta mensagem. Além do que, você pode utilizar o se, então, para fazer a transição de uma história para a introdução de uma oferta. Por exemplo, se você está aqui é porque você quer alcançar o seu objetivo. Seja lá qual for esse objetivo, essa pessoa vai se identificar
ainda mais se você colocar um dos problemas recorrentes que o seu nicho de mercado tem, seja emagrecer, enriquecer, e por fim, você pode utilizar a estrutura do SEE, então, no final de sua comunicação de vendas, o que, por exemplo, poderia ficar: se você está pronto para viver a vida que você sempre quis, ter mais dinheiro, mais saúde, tempo para você e sua família, então clique aqui abaixo para completar o seu acesso. E neste momento, você deixará lá o link que irá redirecionar para a sua página de vendas, onde o cliente poderá então fazer o cadastro dele. Enfim, a estrutura do SEE então é muito poderosa. Outro gatilho que você pode utilizar é o gatilho da justificativa, um dos principais gatilhos e que você deve sempre utilizá-lo. Porque se você tem uma boa justificativa, um porquê e principalmente um motivo lógico de estar fazendo algo, as chances de você vender são maiores, principalmente se o seu cliente aceitar essa justificativa. Por exemplo, você pode dar um bom desconto para o seu cliente e falar que o preço é X, porque você fará isso por tempo limitado. É a mesma coisa que eu falar que o preço é X, porque eu quero, mas perceba que eu argumento isso de uma forma mais elaborada, para que o cliente entenda que isso também não é apenas uma desculpa esfarrapada que pode fazer com que o seu cliente desconfie de você e que ele não faça a compra de algum produto seu. E além disso, existem outros dois gatilhos lógicos que você também pode utilizar em suas comunicações ou deixar lá no seu site de vendas, que é a garantia e reversão de risco e também o principal, que é a simplicidade. As garantias, elas servem para o seu cliente ficar tranquilo com a decisão de compra dele. E se houver algum extravio na entrega, se houver algum defeito ou o cliente não gostar, ele ficará tranquilo em saber que você dá uma certa garantia caso ele não gostar e peça o reembolso. Tem leis que amparam isso, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Então, quanto menos problemas você tiver em relação a isso, melhor será para a credibilidade de sua empresa. E a simplicidade, ela deve ocorrer durante todo o seu processo de comunicação, para que você deixe claro para o seu cliente do que se trata o seu produto ou do que se trata o seu serviço, você já deixa detalhado lá, e na sua comunicação para fazer com que o cliente entenda mais rápido, para que de certa forma a sua linguagem, a sua comunicação seja acessível para a maior parte da população e para aqueles que podem vir a se tornar os seus clientes. Por outro lado, tem dois gatilhos mentais que o autor Gustavo Ferreira ele trabalha detalhadamente neste livro. São eles o gatilho da polarização e também um capítulo dedicado a falar sobre storytelling, que é a habilidade essencial de saber contar histórias, ou histórias que vendem. Voltando ao gatilho da polarização, o maior exemplo que o autor dá neste livro é Donald Trump, que em 2016 ele concorreu à presidência dos Estados Unidos e por ele se posicionar sobre assuntos polêmicos, como a questão dos imigrantes, a fronteira com o México, ou a construção de um muro sobre essa fronteira, nos jornais, nas revistas, estavam falando mais de Donald Trump, seja falando bem, seja falando mal, estavam falando mais dele do que a sua então concorrente Hillary Clinton. E não é à toa, não somente por causa disso, que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos naquele ano. Já em 2020, já em 2021, a história é outra. Enfim, como você pode utilizar o gatilho da polarização? O gatilho da polarização é você se posicionar sobre um assunto polêmico, principalmente com argumentos bem embasados e de forma direta, se você é a favor ou contra. E quem compactuar com as suas ideias ou concordar em maior parte, vai se aproximar muito de você, vai querer saber sobre você, sobre sua empresa e também sobre os produtos que você vende. Já quem não concordar, vai se afastar de você, porque o gatilho da polarização, de certa forma, você vai criar um ruído, as pessoas vão falar de você, e se elas estiverem falando mal, de certa forma, isso vai prejudicar a credibilidade de sua empresa. Então, muito cuidado sobre que assunto você vai polemizar, e principalmente se esse tema tem a ver ou não com o que você geralmente pensa, com o que você geralmente publica, ou se isso tem relação com o que você vende. E por último, tem o gatilho de storytelling, que é você saber contar boas histórias. Porque ao contar histórias, algo que é humano, você consegue ativar conscientemente
ou inconscientemente na mente das pessoas todos os outros gatilhos mentais. Então você pode utilizar a escassez, você pode utilizar os gatilhos emocionais ou até gerar credibilidade através de uma boa história. E neste livro, o autor apresenta alguns modelos de história, principalmente histórias que vendem, como você pode utilizar a sua habilidade de contar histórias para vender. E ele apresenta lá uma versão resumida da jornada do herói, que é um modelo de história muito utilizado pelas empresas, e também ela apresenta outras sugestões. Por exemplo, você contar a história da descoberta, que neste caso é como você descobriu o seu produto, para que de certa forma, ao contar essa história, você consiga impactar positivamente o seu cliente. Além disso, você pode também falar: eu não encontrei a solução, então eu a criei. Eu vi várias estratégias que funcionavam, então eu reuni essas estratégias e criei uma solução ideal, uma solução que se adapte à realidade em que você está inserida e que de certa forma complementa tudo aquilo que o cliente sempre quis. E enfim, estes foram os principais ensinamentos deste livro, Gatilhos Mentais, do autor brasileiro Gustavo Ferreira. Se você deseja adquirir a versão impressa deste livro, eu vou deixar um link aqui abaixo de um site onde você pode comprá-lo. É só clicar e comprar. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva neste canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. Um abraço e muito obrigado por assistir esse vídeo.